Meus amigos terceiranistas, como é que estão vocês? É isso. Comentários a provas de anos anteriores. Do Enem, exatamente, ele está chegando perto. A gente começou em fevereiro, pensava que o ano não ia acontecer. Aconteceu. O tempo passa. E aqueles que sabem organizar o tempo, que estudaram com denodo, com interesse, com disposição, com responsabilidade, estão colhendo, né, os frutos desse esforço, desse trabalho, né, ao longo desse ano. Claro, ainda há algumas coisinhas para a gente concluir na programação, mas é o de menos. É avançar. Alimentação regrada, abandonar os exageros, diminuir, né, a brincadeira, a preguiça. Né? É a reta final. É o momento, não é, da nossa disparada. Depois vocês vão ter um tempo bom para descansar. Não é isso? Estamos trabalhando com o caderno Enem Azul, a aplicação do primeiro dia, e a gente, no meu caso, trabalhando a parte da prova que se refere às ciências humanas e suas tecnologias, da questão 46 à questão 90. E conforme foi anunciado a vocês anteriormente, eu fiz a seleção de algumas questões aqui, em filosofia e em história. Não é? Vocês estão lembrados, não é? Naquela parte que vem o gabarito, né, que eu marquei a questão 51, 51, 54, 54, 63, 63, 65, 65, 70, 70, 79, 79, 84, 84 e 86, 85. Não é isso? Vocês têm os gabaritos completos disso daí. Então, o que a gente vai fazer é um comentário sobre questões que nós escolhemos pelo, digamos assim, o interesse, a relevância dos assuntos que são mais comuns nas provas. Então, começando com a questão 51. A questão é sobre filosofia. E em filosofia, a questão é sobre ética, sobre moral, sobre as questões relativas à convivência humana dentro da sociedade. E por isso a gente tem que ter regras, a gente tem que ter limites, tem que existir as normas morais, que são os costumes, os hábitos impostos por uma sociedade e que podem mudar ao longo do tempo, não é? As normas morais, elas não são eternas, elas se modificam. Então, o que valia para a moral do comportamento feminino no século XIX não serviu para o século XX, nem vai servir para o final do século XXI. Tá? Mas princípios éticos, eles são mais permanentes. Desde que o mundo se organizou na aldeia neolítica, né, e que criou as primeiras regras de convivência, o homicídio é um crime e é punido. De lá até hoje, matar alguém é uma ação reprovável, condenável e punível. É o que a gente chama de sanção, coerção. É a possibilidade, não é, de você, ao agir de uma forma que a sociedade não aprova, você ser punido. Para isso existe o direito. O direito é a normatização, ou seja, a transformar em regra, em lei, em códigos, aquilo que existe como princípio ético e como prática moral. Muito bem, a cabeça da questão, não é? O enunciado diz o seguinte:
Em sentido geral e fundamental, direito é a técnica de coexistência humana, de convivência, isto é a técnica voltada para tornar possível a coexistência das pessoas, dos homens. Como técnica, o direito se concretiza em um conjunto de regras. Nesse caso, são as leis, as normas, os códigos. E tais regras têm por objeto, têm por finalidade o comportamento intersubjetivo entre sujeitos, entre as pessoas, isto é, o comportamento recíproco entre os homens, dos homens entre si, de um para outro, do outro para mim. Isso está no dicionário de filosofia de Norberto Abanho. Está aí a editora Martins Fontes, o ano em que esse livro foi publicado e a cidade onde ele foi publicado, que é São Paulo. Pronto. O que é que a questão está pedindo? O sentido geral e fundamental do direito. Para que serve o direito? Para organizar a convivência humana. Pronto. E nesse caso, letra B, regulação do convívio social. Por que as outras não podem ser? O direito é a representação da autoridade constituída? É. Mas isso não está no texto. Está vendo? O direito é a aplicação de códigos? É. Mas isso não está no texto. O direito é a mediação de conflitos econômicos? Não. Não. A questão não é de conflitos econômicos. De qualquer tipo de conflito. O direito é a legitimação de decisões políticas? Não. Nem o texto diz isso, nem o direito serve para legitimar o poder político. Não é isso. A letra B é a resposta, portanto, para a questão 51. Muito bem. Questão 54. História geral. Fala de revoltas de trabalhadores no século XIX. Revolução Industrial. Primeira fase da Revolução Industrial, segunda fase da Revolução Industrial. O texto aí fala sobre a primeira fase, onde os trabalhadores utilizavam muito mais a violência do que a greve para tentar conquistar direitos. Veja o que o texto diz. Isso está no livro de Hobsbawm, Eric Hobsbawm e Gustave Roudet, o Capitão Swing. Dificilmente passa-se uma noite sem que algum sitiante, dono de sítio, dono de fazenda, de chácara, de pequena propriedade, tenha seu celeiro ou sua pilha de cereais destruídos pelo fogo. Vários trabalhadores não diretamente envolvidos nos ataques, ou seja, que não participaram dos atos de vandalismo, de violência, pareciam apoiar essa situação. Eles não fazem, mas gostam do que foi feito. Como se vê no depoimento ao jornal The Times, um jornal da época. Deixa queimar, pena que não foi a casa. Agora podemos nos aquecer. Nós só queríamos cozinhar algumas batatas e agora tem um fogo muito bom para a gente cozinhar. Ou seja, as pessoas não faziam a violência contra a propriedade, mas ficavam satisfeitas pelo que aconteceu. Muito bem. A revolta descrita no texto, ocorrida na Inglaterra do século XIX, eu sei que é na primeira metade do século XIX, foi uma reação a que processo? Por que os trabalhadores do campo estavam com ódio? Por que essa raiva contra os proprietários de terras, contra quem tinha uma propriedade?
Certamente é porque esse pessoal não possuía propriedade. Não é? Era um movimento de sem terras, mas um movimento de violência, de quem não tinha a propriedade da terra contra quem tinha, de quem não tinha comida e via comida estocada. Não é isso? Muito bem. As alternativas. Foi uma reação à restrição à propriedade privada? Lógico que não. Se eu estou queimando a propriedade privada, não havia restrição. Proibição a atividades artesanais. Letra E, não pode. Letra D de dado. Redução da produção monocultura. O texto não tem nem... Você está vendo, tem alternativas que não tem nada a ver com o texto. Imposição da estatização fundiária. Isso ocorreu na Rússia de Stalin. 1930, os planos quinquenais. Está errado. Letra B. Expropriação das terras comunais. Terras que eram usadas, não é, por trabalhadores que não tinham sua própria terra, aquelas terras eram comuns. E o que é que aconteceu? O governo capitalista, não é, da Inglaterra resolveu vender aquelas terras comunais. E, obviamente, como aquilo não era propriedade de ninguém, era de uso coletivo, os trabalhadores vão ficar sem terra, sem lugar para poder plantar e sobreviver, sem ter o que comer. Então, a reação deles é a essa atividade. Não é? É a atividade de você proteger quem é proprietário, né, ou quem quer ser e tem dinheiro para ser, e tirar dos que não têm o pouco que eles ainda têm. Né? É a violência do capitalismo liberal do século XIX. Né? Muito bem, letra B de bola para a questão 54. Agora a gente vai para a questão... Deixa eu procurando as páginas aqui. Que prova bonita, né? Quanta ilustração. Questão 63, também de História Geral, sobre mercantilismo e sobre liberalismo. 2 textos para a gente examinar. Texto 1. A centralização econômica, o protecionismo, o metalismo, o monopólio, mercantilismo, não é? E a expansão ultramarina, colonização, pacto colonial, engrandeceram o Estado, embora trouxessem alguma vantagem para a burguesia incipiente, quer dizer, que estava nascendo, que estava crescendo. É a burguesia comercial, a burguesia mercantil. É verdade. Isso é o típico do mercantilismo. O texto está em Paul Anderson e Pierre Deyon, no livro O Mercantilismo. O texto 2 é clássico, é de Adam Smith, o camarada que escreveu A Riqueza das Nações e que, lógico, defendia o liberalismo econômico. O Estado não deve interferir na economia. As interferências da legislação e das práticas exclusivistas, monopólio, protecionismo, restringem, limitam a operação benéfica da lei natural na esfera das relações econômicas. E qual é a lei natural? A livre concorrência, o livre comércio, a abertura dos portos, nada de monopólio. É o contrário do mercantilismo. Aí vem a pergunta. Entre os séculos XVI e XIX, diferentes concepções sobre as relações entre o Estado, o governo e a economia foram formuladas. Tais concepções, associadas a cada um dos textos, confrontam-se respectivamente na oposição entre as práticas de mercantilismo e liberalismo econômico. Bom, agora vamos procurar onde é que tem mercantilismo e liberalismo econômico. Em que alternativa está isso escrito? Valorizar o pacto colonial é mercantilismo.
Combate à livre iniciativa é mercantilismo. Então, na letra A tem duas características do mercantilismo. Não pode ser a resposta. Porque tem que ter mercantilismo e tem que ter liberalismo. Letra E. Eliminação das tarifas alfandegárias. É liberalismo. Incentivo ao livre câmbio, as trocas. É liberalismo. Letra E tem duas de liberalismo. Não serve para a resposta. Letra D de dado. Abandono da acumulação metalista. Liberalismo. Estímulo ao livre comércio. Liberalismo. Não serve. A resposta tem que ter mercantilismo e liberalismo. Letra C. Formação do sistema metropolitano. Mercantilismo. Crítica à livre navegação. Mercantilismo. Duas de mercantilismo. Não serve. Letra B. Defesa do monopólio. Mercantilismo. Apoio à livre concorrência. Liberalismo. Letra B é a resposta. Questão 65. Filosofia política. Questão 65. Para Maquiavel, filosofia política, o príncipe. Para Maquiavel, quando um homem decide dizer a verdade, pondo em risco a sua própria integridade física, a sua vida, essa resolução, essa decisão, diz respeito apenas à sua pessoa. Se der errado, o problema é dele. Mas se esse mesmo homem é um chefe de Estado, os critérios pessoais não são os mais adequados para decidir sobre ações cujas consequências se tornam amplas. Se eu, ao dizer a verdade, eu vou terminar sendo preso, é um problema meu. Mas se eu sou presidente da República e, ao dizer a verdade, eu posso provocar um caos no mundo, eu posso provocar a alta do dólar, a queda da bolsa, desvalorização das ações de muitas companhias, né? Crise de desabastecimento, aumento dos preços de determinados produtos. Então, diz Maquiavel, um governante ele precisa tomar cuidado quando ele resolve, né, seguir a moral ao pé da letra. Dizer a verdade é bom, mas se um chefe de Estado vai dizer a verdade, ele pode provocar uma confusão na vida de milhares ou de milhões de pessoas. Então, diz Maquiavel, às vezes é melhor um chefe de Estado mentir. Nesse caso, conforme as circunstâncias e fins a serem atingidos, pode-se decidir que o melhor para o bem de todos seja mentir. É o que diz Maquiavel, é o que pensa Maquiavel. O texto aponta uma inovação na teoria política na época moderna, na época de Maquiavel, que expressa claramente uma distinção entre o que é o ideal, dizer a verdade, e o que é a realidade no dia a dia. Mentir pode ser a melhor opção. Em que alternativa eu vou encontrar isso daí? Na letra E, objetividade e subjetividade do conhecimento. A questão não é sobre gnosiologia. Nós não estamos falando sobre teoria do conhecimento. Estamos falando sobre ética e política. Letra D de dado. Verificabilidade e possibilidade da verdade. Isso é epistemologia, lógica. Eu não estou querendo saber se a verdade é a verdade. A questão é melhor dizer a verdade ou é melhor mentir? É uma questão ética. É uma questão política. Letra C. Ilegalidade e legitimidade de um governante. Não. Se ele mente, ele continua governante. Se ele diz a verdade, ele continua governante. A questão não é legítimo ou ilegítimo o governante. Letra B. Nulidade e preservabilidade da liberdade. Ninguém está falando de liberdade. Está se falando de ética. Mentir ou dizer a verdade. Letra A. A idealidade, o ideal é não mentir. Mas efetivamente no dia a dia, o que é melhor para um povo
O que deve fazer o governante? Se é mentir, ele deve mentir. Letra A para a questão 65. É isso? Questão 70. Questão sobre estética. Em nenhuma outra época, o corpo magro, lembre que já houve momentos na história da humanidade que a magreza era associada à doença e à pobreza. Pobre era magro porque não comia bem. As pessoas eram magras porque estavam tuberculosas, estavam doentes. Então, ser rechonchudinho, ser mais gordo, era um padrão de beleza. É só você ver as pinturas da época do Barroco e da época do Romantismo. Você vê que os corpos femininos, eles são roliços, eles são cheios de carne. É no século XX que a ideia da gordura, no sentido de um corpo mais roliço, mais gordo, passa a ser um critério de descuido, de falta de cuidado com as questões de saúde, porque a medicina passa a associar, não é, a gordura à doença, às doenças coronarianas, as doenças do coração. Em nenhuma outra época o corpo magro adquiriu um sentido de corpo ideal e esteve tão em evidência como nos dias atuais. Esse corpo, nu ou vestido, exposto em diversas revistas femininas e masculinas, está na moda. É capa, matéria de jornal, manchete publicitária e se transformou num sonho de consumo de milhões de pessoas. O corpinho sarado, a barriguinha tanquinho, né? A malhação. Partindo dessa concepção, o gordo, a pessoa que não se enquadra nesse padrão, passa a ter um corpo visivelmente sem comedimento, sem saúde. Um corpo estigmatizado pelo desvio. O desvio do excesso, da glutonaria, da falta de cuidado com a alimentação. Entretanto, como afirma a escritora Marilyn Wan, é perfeitamente possível ser gordo e saudável. Os médicos sabem disso. Mas se criou a ideia de que a gordura não é saudável. Frequentemente os gordos adoecem não por causa da gordura, mas pelo estresse, pela opressão psicológica a que são submetidos. Vê que negócio, eu estou desconstruindo, não é? A ideia que estão me vendendo como verdadeira. Gordura é algo mau, gordura é algo ruim, gordura é algo condenável, gordura é doença. Muito bem, o texto está trabalhando uma questão de estética e está mostrando que o padrão estético, que é imposto como verdade, está errado. No texto, o tratamento predominante na mídia sobre a relação entre saúde e corpo, no texto, tem uma crítica. Tem uma crítica a esse padrão. É o quê? Contestação aos estereótipos. O que é estereótipo? É o modelo que é imposto para você acreditar que é verdadeiro. Estereótipo é que as mulheres que vão, não é, passando dos 50 anos não podem mostrar o cabelo branco. Elas têm que pintar o cabelo. Uma francesa, não é, colega minha da Universidade Federal de Pernambuco, ela diz que no Brasil as mulheres não envelhecem, ficam louras. É porque, não sei que danado é, que para esconder o cabelo branco você termina pintando o cabelo de amarelo, né?
todo mundo fica louro. Negócio doido. Enquanto na Europa você vê um monte, milhares de mulheres com os seus cabelos brancos, né? Assumindo o seu tempo, a sua idade, sem se submeter ao estereótipo que maltrata tanta gente aqui, né? Você precisa ter aquele padrão, senão você está fora, senão você adoece. Contestação do estereótipo, exatamente. Letra E para a questão 70. Aí a gente vai para a questão... Eu estou ouvindo, mas é porque eu tenho que procurar aqui. 79, achei. História geral, antiguidade clássica, a questão das polis. A soberania dos cidadãos dotados de plenos direitos era imprescindível para a existência da cidade-estado. Quem é que tinha pleno direito numa cidade-estado? Se fosse uma democracia, teoricamente todos tinham. Mas na prática, a gente sabe que na democracia de Atenas, terminava que só os mais ricos, os eupátridas ou os demiurgos, que tinham o controle do comércio, importação e exportação, a área dos armazéns, dos portos, não é que mandavam. Não é isso? Se a polis era oligárquica, uma minoria que tinha a terra e era dona de escravos, mandava. Se era aristocrática, a mesma coisa. Então terminava que, sem ter a propriedade da terra e dos escravos, dificilmente você chegava a ser poder. Você podia votar, dificilmente seria eleito. Na prática, só os ricos chegavam aos cargos mais altos. Segundo os regimes políticos, a proporção desses cidadãos em relação à população total dos homens livres podia variar muito, sendo bastante pequena nas aristocracias e oligarquias e maior nas democracias. Maior significa chegava a 10% da população. Alves, 10%? Isso é maior? Sim, minha gente, você tem que lembrar que mesmo na democracia, mulheres não votam. Escravos não votam. Estrangeiros e filhos de estrangeiros também não votam. Atenas chegou a ter 400 mil habitantes. Sabe quantos eram os cidadãos? 40 mil. 400 mil, 40 mil, 10%. Então o que a gente está percebendo é que, na prática, é quem tinha dinheiro é que era cidadão. Nas cidades-estados, isso é... O texto foi tirado do livro de Camille Flammarion Cardoso, A Cidade-Estado Clássica. Nas cidades-estados da Antiguidade Clássica, a proporção de cidadãos descrita no texto é explicada pela adoção do seguinte critério para a participação política: aristocracia, oligarquia, minoria, quem é dono de terra, quem é dono de escravo. Crava-se letra A. Tem pão de ir, letra A. Controle da terra. Não é? Era assim no Brasil também do século XIX. Não é? Muito bem. Questão 84. Filosofia. É filosofia, mas também é história contemporânea. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral da ONU em 10 de dezembro de 48, foi um acontecimento histórico de grande relevância. Ao afirmar pela primeira vez, em escala planetária, para o mundo todo, fossem muçulmanos, cristãos, fossem budistas, shintoístas, o diabo que fosse o que adorasse, os ateus, o papel dos direitos humanos na convivência coletiva pode ser considerada um evento inaugural, um ponto de partida, um início importante de uma nova concepção de vida internacional. É o ser humano, não importa em que país ele está. É o ser humano que tem que ser preservado, que tem que ter os direitos que são fundamentais a todo ser humano, independentemente se ele mora numa ditadura, numa monarquia, numa república, numa democracia, o que for. A declaração citada no texto, de Carlos Laffer, do livro História da Paz,
introduziu uma nova concepção nas relações internacionais, ao possibilitar o quê? Essa declaração possibilitava o quê? Letra E. Inibia os choques civilizacionais. Lógico que não. Ao contrário, ao dizer que todos os seres humanos têm direitos, eu estou dizendo que a gente tem que construir uma civilização de respeito. Impunidade para os atos criminosos. Tem gente que acredita que direito humano é para proteger bandido. Deve ser alguém que tem uma inteligência oscilando entre ameba e ostra. Ou que tem um QI de samambaia de plástico. Direitos humanos é para todo mundo. Inclusive para o bandido. Eu não posso espancar ninguém, ainda que ele mereça. Eu não posso sair torturando ninguém, ainda que seja um criminoso monstruoso. Ele é um ser humano. Um ser humano que cometeu um crime monstruoso, mas é um ser humano. Não esqueça disso. Todo bandido monstruoso tem pai e mãe. E certamente não foram os pais dele que educaram ele para ser bandido. E que essa mãe, se esse filho é espancado, se esse filho aparece com o cadáver desse filho no meio da rua, torturado, amarrado pelo pescoço com corda, essa mãe sofrerá. Não é justo desrespeitar ninguém, ainda que esse alguém seja um monstro, um criminoso, o mais monstruoso que possa existir. Todos têm direito ao respeito. Então, direito humano não é para proteger bandido, é para proteger todo mundo. Redução da truculência belicista. Isso é a guerra. A aplicação dos direitos humanos se faz tanto na guerra quanto na paz. E na paz se desrespeita em muito os direitos humanos. Letra A. Superação da soberania estatal. Não, ninguém quer acabar com o poder dos estados. Ao denunciar que existe desrespeito aos direitos humanos no Brasil, eu não quero derrubar o governo. Eu quero que o governo do Brasil impeça o desrespeito aos direitos humanos. A resposta é a letra B. Defesa dos grupos que são vulneráveis. Mulheres humilhadas, espancadas, submetidas à inferiorização. Crianças. Populações que por algum motivo são consideradas inferiores. Negros, mestiços, mulatos, índios, pobres, imigrantes. Gente que pensa diferente e não pode se expressar, e se expressar vai preso. Cuidado que pensar diferente não é ofender as instituições do país, não é? É outra coisa. Isso é crime, mesmo nas democracias. Não é isso? Pensar diferente é discordar, não é ofender as instituições. Letra B de bola para a questão 84. Questão 86, história geral. O mercantilismo inglês. A ocasião faz o ladrão. Francis Drake travava sua guerra de pirataria contra a Espanha papista. A Espanha papista porque a Espanha, né, apoiava o Papa contra a reforma protestante. Estamos no século XVII. Quando roubou as tropas de mulas que levavam ouro do Peru para o Panamá. Graças à cumplicidade com a rainha Elizabeth I, a rainha Elizabeth I protegeu Francis Drake, James Lancaster, Thomas Cavendish, um amontoado de piratas. Alguns deles, inclusive, atacaram o Brasil. Inclusive Francis Drake. Ele reincide, faz de novo, e saqueia as costas do Chile e do Peru, antes de regressar pelo Oceano Pacífico e depois pelo Oceano Índico. Em Ternate, não é? Lá pela
região de Oman Mascate, um sultão revoltado com os portugueses recebe um apoio de Francis Drake. E ele então consegue do sultão que aquela região, Aden, hoje, né, o Iêmen, permitisse o comércio de navios ingleses e não somente portugueses. Ele rompe o monopólio português, né, abala, feito lampião. A tática adotada pela Inglaterra no século XVI, né, conforme o texto está dizendo, foi um meio encontrado para quê? Para conquistar territórios, fossem portugueses ou espanhóis. Né? O texto fala muito mais de territórios espanhóis. E a única alternativa que fala sobre territórios da Espanha, nas Américas, territórios americanos. Letra B de bola para a questão 86. Pronto. Fechamos então nossa revisão para essa prova, Caderno Azul, Enem 2019, a primeira aplicação. Porque tem a segunda aplicação e tem o Enem digital. E a gente vai comentar sobre eles também. Tá bom? Até o próximo comentário. Fazendo as provas, treinando os exercícios, estudando. A vitória vai vir. E ela será sua. De mais ninguém.